Olá, meu irmão, minha irmã, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesta hora. Muito feliz de poder estar com você de novo depois de uma semana e mais uma vez a gente está junto podendo celebrar o nome do Senhor, celebrar aquele que vive, que reina eternamente, aquele que veio ao mundo, que é a luz do mundo e que tirou as nossas vidas das mais densas trevas. E nós estamos aqui justamente por isso, por causa dele, para a honra e a glória do nosso Deus. E nós queremos te dar as boas-vindas por mais uma vez estar junto, por mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus juntos. Já de antemão, peço desculpas a você aí pela voz um pouco fanha, pela coriza. O tempo virou, está frio e o tempo vira e a renite ataca, né? Mas nós vamos continuar aí pregando a palavra do reino de Deus e conto com a sua compreensão, caso alguma coisa saia um pouco fora do normal, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus para que a gente possa começar então este culto de celebração ao Senhor e bendizê-lo nesse momento, lembrando daquilo que Deus fez por nós durante esta semana, né? Nossa vida foi abençoada por Deus e é por isso que você está aqui agora e eu estou aqui agora para juntos cultuá-lo. Vamos orar então ao nosso Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos juntos como o teu povo, agradecer pela oportunidade que nos dás de, ó Pai Santo, podemos ouvir a tua voz, louvar a ti através de canções, mas principalmente, ó Deus, de podermos ouvir a tua doce voz pelo Evangelho do Senhor. A palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da humanidade. A humanidade jamais poderá ser transformada e experimentar novos tempos se não for pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu poder. Por isso, nesta hora, colocamos o mundo diante do Senhor, colocamos o nosso país diante do Senhor, diante das lutas, dificuldades que o nosso país vem enfrentando. Colocamos, Senhor Deus, a nossa cidade, colocamos a nossa família, a família de cada um de nós diante do Senhor, Pai amado, porque entendemos que o Senhor é o único que pode, Deus, trazer a solução para os dilemas de cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de nos dar, ó Deus, que nos dá de podermos te cultuar, de estarmos juntos através da internet e que o Senhor seja exaltado e glorificado. Assim pedimos a tua direção sobre este culto que viemos prestar a ti. É no nome santo do Senhor que nós oramos agradecidos, louvando, bendizendo o teu nome, nos méritos de Jesus Cristo. Oramos. Amém, Senhor. Muito bem, eu convido você então a gente continuar esse momento louvando ao nosso Deus agora, juntamente com o grupo de louvor. Adore ao nosso Senhor. Oh
A gente poder louvar a Deus, né? Isso é expressão do nosso coração, isso é de fato aquilo que Deus e que Jesus Cristo é para as nossas vidas. Então nessa hora eu queria convidar você a gente levar a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente à Palavra de Deus, nesta hora que vamos meditar na sua santa palavra. Nós estamos caminhando aí para o término da nossa série, né? A série que tem como tema interrupções, quando a agenda de Jesus transforma as nossas vidas, olhando aí no Evangelho de João, nos vários encontros que Jesus tem no Evangelho de João, e a gente percebe que estas interrupções nas histórias dessas pessoas são intervenções de Jesus Cristo nas suas vidas, para que a vida deles pudesse ser mudada. E ao olhar para isso, a gente olhar para a nossa vida e entender que Jesus Cristo, assim como fez de maneira gloriosa e poderosa no passado, também faz hoje na minha vida e na sua vida. Até aqui nós conversamos sobre um novo pensar, nós falamos a respeito de um novo sentido à vida e nós falamos na semana passada sobre recomeço, um recomeçar através da graça e da misericórdia de Jesus. Hoje nós queremos continuar então essa perspectiva e eu convido você a ler comigo no Evangelho de João, agora no capítulo 9. E nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 7 apenas. Nós vamos tratar sobre todo esse tema, esse capítulo aí, né, um texto longo, mas nós vamos nos ater primeiramente aí ao verso 1 até o verso 7. Eu convido você a acompanhar a leitura deste texto. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O ser humano ele tem um desejo de liberdade. Isso desde pequeno, né? A gente pode perceber as criancinhas, elas vão crescendo e à medida que elas vão crescendo, elas vão querendo ter a sua própria liberdade. Elas já não vão querendo mais que os pais façam as coisas para elas, né? Elas querem fazer sozinho, querem subir na cadeira sozinha, né? E não tem noção do perigo, né? Mas isso é uma demonstração que o ser humano tem essa necessidade. Ele cresce um pouco, se torna um adolescente, não vê a hora de fazer 18 anos, né, para poder ter a liberdade dos pais, ou então casar, não vê a hora de casar para poder fazer o que quiser da vida. Como a gente diz hoje, né, sabe nada inocente, né? Não é bem assim que as coisas funcionam,
Mas tudo isso para exemplificar que todo ser humano, né, nós temos esse anseio por liberdade. A história da humanidade também nos mostra isso nos vários acontecimentos históricos, né? A gente vê isso, por exemplo, nos registros históricos, né? O movimento negro, a questão do feminismo, né? A luta contra a própria ditadura, em se falando em Brasil, né? Enfim, nós temos aí N exemplos para exemplificar essa realidade, necessidade que o ser humano tem da sua liberdade. Pensando nisso, o historiador Leandro Carnal, ele falou algo muito interessante a respeito disso. Ele diz assim, ó: a liberdade implica angústia, porque traz a responsabilidade da escolha. Então, aí o grande mal da humanidade seria que nós nunca fomos tão livres, nunca tivemos tantas chances de fazer o que queremos e nunca fomos tão infelizes, tão tomadores de Prozac, tão perdidos, tão ansiosos por gurus, tão ansiosos por dicas de bem viver, porque nós não estamos tolerando esse espaço todo da liberdade e temos uma saudade imensa das gaiolas do passado. A liberdade está se tornando cansativa para as pessoas e a maior parte de nós tem horror a essa liberdade. A conclusão que Carnal traz aqui para a gente, ela é bem simples. Ele está querendo dizer que o ser humano ele não consegue, ele não sabe ser livre, né? E ele não tem liberdade. E ele não tem liberdade exatamente porque esse ser humano, apesar dessa suposta liberdade que nós temos, ele continua preso aos seus temores e às suas inseguranças, que nada mais são que fruto das suas angústias interiores. E a consequência disso, no final das contas, tudo isso é fruto do próprio vazio que o ser humano carrega dentro de si e da escuridão interior que todo ser humano carrega consigo. E isso é fruto do pecado na vida da humanidade. Jesus, então, ele vem a partir aí do capítulo 8 do texto de João, e ele vai mostrar que ele responde a isso de três maneiras bem simples. Primeiro, ele afirma que só a verdade pode libertar o ser humano. E aí no verso 32 ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A segunda maneira que ele diz como isso é possível é afirmando que ele é a própria verdade. E você vai ver isso no João capítulo 14, no verso 6, quando ele diz assim: eu sou o caminho e eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele conclui que somente ele, então, pode trazer ou pode fazer as pessoas realmente livres. É isso que ele vai dizer no verso 36 do capítulo 8 de João. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para Jesus, então, liberdade tem a ver com Ele e encontrar nele tudo aquilo que a gente precisa para que essa vida seja de fato nova e seja de fato livre, como a gente sempre deseja. Portanto, tudo que impede o homem, dentro dessa perspectiva de viver uma vida livre e plena, ela só pode ser resolvida na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é sim a verdade que liberta, definitivamente e plenamente. E é isso que nós vemos então na história desse cego de nascença, e eu queria gastar um tempinho com você nesse texto para a gente pensar sobre isso. Jesus está aí falando sobre o seu papel de ser luz e ser luz contra a escuridão da vida e contra a própria escuridão na vida, né? Na sabedoria bíblica, a escuridão tem a ver com o pecado em nós, pecado que nos aprisiona, e a luz é a libertação desse pecado. O Evangelho de João, ele começa mostrando Jesus caminhando. E de repente, nessa caminhada de Jesus, ele vê um cego. E o texto diz que esse cego é um cego de nascença. Então, eu queria que você sempre se lembrasse, né, dessa simbologia por trás da cegueira. Escuridão, pecado, escravidão e opressão. Ok? Porque é isso que está por trás disso também. Havia no contexto judaico uma crença de que o pecado poderia ser passado dos pais para os filhos e as consequências desse pecado também poderiam ser trazidas consigo. Por exemplo, a cegueira. A cegueira no contexto judaico, a cegueira física, era uma consequência de um pecado. E isso então trazia uma opressão existencial terrível.
Porque ali estava um homem que nasceu cego, cresceu cego, não sabia ler e nem escrever. E, portanto, ele era alguém que não tinha utilidade nenhuma para a sociedade judaica. Esse homem era um homem que vivia à margem da sociedade. Mas o texto diz que Jesus vê esse homem e Jesus então interrompe essa rotina existencial desse homem, uma rotina vazia e uma rotina oprimida. A cegueira congênita, mais do que uma doença física, escondia por trás dela algo muito pior. Escondia uma opressão existencial muito grande e principalmente a cegueira espiritual na vida desse homem. E Jesus faz algo que ele nunca imaginou. Mais do que a própria cura poderia trazer a ele, a cura física, ele foi liberto, ele foi realmente livre. E é isso que eu queria mostrar para você nesse texto, nessa hora, a partir do seguinte tema: vivendo uma real liberdade. Vivendo uma real liberdade. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é bem simples. Jesus vê o que ninguém mais vê. Jesus vê o que ninguém mais pode ver. Do verso 1 ao verso 3, o texto diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus vê o que ninguém mais vê. Jesus vê a nossa opressão. Jesus está totalmente atento às realidades mais profundas do ser humano. Como eu disse, a cegueira dentro do contexto judaico é vista nesse contexto como consequência de um pecado. E esse pecado, então, trouxe à vida desse homem, porque era assim que ele era visto, essa cegueira, e com essa cegueira, há duas grandes opressões. A primeira opressão que a gente vê na vida desse homem, ela poderia ser dita assim como uma opressão interna, né? Primeiro, a dúvida sobre quem seria o responsável, né, sobre a sua condição miserável, ele ou seus pais. Também o peso da culpa pela própria acusação pessoal de se achar o responsável por isso. Bom, se sou eu quem peco, porque há essa possibilidade de eu ter pecado ainda que no ventre materno, né? Então por isso eu nasci assim e por isso eu carrego essas consequências na minha vida. E por fim, se ele não tinha essa consciência ou essa certeza de que não, eu não posso ter pecado no ventre, então o resultado disso seria meus pais. Foram meus pais que pecaram e por isso eu nasci desse jeito. Então ele cultivava um ódio por imaginar que os seus próprios pais seriam os responsáveis por conta daquela cegueira e consequentemente a vida de miséria que ele vivia. Então perceba, esse homem ele vive uma opressão interna, interior, por conta dessas dúvidas que certamente sobreviriam sobre ele. Mas há também, além disso, uma opressão externa pelo qual ele viveria, né? O peso do estigma de ser considerado um pecador é alguém andando com uma marca nas costas, uma marca na cabeça, na testa, na fronte, enfim. Todo mundo olhava para ele naquele jeito, naquela situação. Então a leitura que todo mundo fazia era: tem pecado na vida dele, por isso ele está pagando por isso. Também o desprezo social pela sua miséria, né, pela sua mendicância. Ele não podia trabalhar, ele não tinha como ter o seu próprio sustento, então ele vivia uma vida de mendigo. E ele então era desprezado socialmente por conta disso. E por fim, a impossibilidade desse homem viver uma vida completa, né, de viver uma vida plena. Então, perceba, esse homem carregava consigo uma enorme pressão moral, psicológica, emocional e espiritual. Tudo isso impunha sobre ele uma grande opressão pessoal e existencial. A palavra opressão, no contexto bíblico, tem o sentido de prisão, tem o sentido de cativeiro. Então era nesse nível que esse homem vivia. Esse homem vivia prisioneiro, cativo das suas angústias por conta da opressão a qual vivia. Mas é fantástico porque o texto diz que Jesus vê esse homem e, como nos outros casos, nas outras mensagens que nós trouxemos aqui, Jesus interrompe a caminhada desse homem e Jesus traz a esse homem liberdade. Porque o antônimo, o contrário de opressão, é exatamente isso, é liberdade. É exatamente isso que Jesus vai trazer à vida desse homem.
eu quero chamar a sua atenção para essa questão. Veja como a forma de ver é diferente. Os discípulos viram esse homem assim como Jesus, mas os discípulos viram esse homem como um caso a ser estudado. Viram esse homem apenas como um estigma ou como uma questão teológica. Vamos tratar sobre o pecado, porque essa situação dele é pecado, ou dele, dos pais dele. Percebe? Sabe, discussões teológicas, discussões filosóficas, discussões científicas e até políticas, elas têm sim a sua importância, o seu espaço, elas são extremamente importantes no que tange ao bem da humanidade, o bem da sociedade, o bem dos indivíduos, enfim. Mas entenda uma coisa, essas discussões vazias de intencionalidade prática, altruísta, caridosa, piedosa, beneficente, todas essas discussões, elas se tornam apenas discussões sobre o sexo dos anjos. Entende? Assim, elas são sem sentido, são vazias de propósito e no final das contas, isso é apenas discussão para exaltação de ego, para interesses de poder e nada mais do que isso. Os discípulos estavam discutindo sobre um conceito, mas Jesus vê uma pessoa. E Jesus vê o que ninguém mais vê. Alguém que precisa ser verdadeiramente liberto. Alguém que precisava do poder de Jesus agindo na sua vida. Não tinha a ver com a causa, né? Quem pecou? Tinha a ver com a pessoa. E Jesus vê essa pessoa. Ele precisava ser visto por Cristo e a sua vida era o lugar onde a ação de Deus iria acontecer. É isso que Jesus diz no verso 3, não foi ele que pecou, não foi os seus pais que pecaram, mas a vida dele é o ambiente onde a graça de Deus vai se manifestar. Sabe, tem coisas que a gente não tem resposta. É o que Jesus disse, não foi ele quem pecou, não foi os pais deles que pecaram. E nem sempre as respostas são fáceis ou são lógicas. Mas existe um fato incontestável aqui. E você precisa entender isso. Independente dos questionamentos que você faz, Jesus veio até nós. Jesus veio a ver as nossas vidas. E as nossas vidas, nós respondendo aos nossos questionamentos ou não, elas são o lugar onde Deus vai manifestar o seu poder libertador. É assim, foi assim na vida desse homem, é assim na sua vida, é assim na minha vida e na vida de qualquer pessoa. O José Saramago, ele é um dramaturgo, ele é um romancista, né? E no ensaio que ele fez, chamado Ensaio da Cegueira, ele diz o seguinte: por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz: penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Para ele, nesse ensaio, estamos tão alienados em nossos conceitos e em nossas buscas que nós esquecemos daquilo que é essencial. Para ele, que é um ateu, nós só enxergamos quando nós olhamos corretamente, o que dificilmente isso acontece, porque dificilmente nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o interior das pessoas, nós olhamos apenas para elas como objetos de discussões. Nossas histórias, elas são importantes para Cristo. E não importa o contexto de vida que você ou qualquer outra pessoa tenha. Lembre-se das personagens que nós falamos até aqui nas mensagens anteriores. Nicodemos, o respeitado, a samaritana, aquela que foi a rejeitada, a adúltera, a imoral, e nesse caso o cego, o excluído socialmente. Perceba os rótulos que eu coloquei e eu fiz isso de propósito. A gente poderia apenas ter citado essas pessoas sem um adjetivo a elas. Mas é assim. Enquanto não olhamos como Jesus, nós jamais nos preocupamos com as pessoas, apenas com os estereótipos, apenas com os rótulos que as pessoas recebem ou que nós mesmos damos. Estereótipos são caricaturas, são figuras pelas quais as pessoas elas passam a ser conhecidas ou reconhecidas dentro daquilo que a gente acha que elas deveriam ser. E é por isso que olhamos ou qualificamos as pessoas pela cor da pele delas. Se é branca ou negra, é por isso que nós qualificamos as pessoas pelo status social. A fulana de classe A, a fulana de classe B, de classe C, de classe D.
É por isso que olhamos as pessoas por biotipo, é gordo, é magro, pela opção sexual. Ah, fulano é homossexual, fulano é heterossexual. Perceba, Jesus não olha assim, Jesus olha o coração, Jesus olha para a alma das pessoas, Jesus olha para a necessidade interior que cada um tem e só Ele pode fazer isso. Mas preste atenção, enquanto nós estereotiparmos as pessoas, jamais deixará de haver, por exemplo, racismo, jamais deixará de haver sexismo, jamais deixará de haver preconceito de toda a ordem, porque nós rotulamos, porque nós não tratamos com pessoas, nós tratamos com rótulos, nós tratamos com discussões. As pessoas deixam de ser pessoas e elas se tornam assuntos a serem tratados. E aí, jamais elas se enquadrarão naquilo que a gente tem como ideal. Mas Jesus é espetacular aqui. Jesus vê uma pessoa que carregava uma anomalia, uma pessoa oprimida pela culpa, pela falta de oportunidade, por preconceito social, por rejeição, por falta de perspectivas quanto à sua vida. E Jesus simplesmente o amou. É isso que a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 16:9, quando fala do amor de Deus. Ele diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A maneira de Jesus enxergar as coisas, ou a maneira de se enxergar as coisas tem que ser totalmente diferente. Jesus olha para as multidões ou olha para apenas uma pessoa da mesma forma, com compaixão e com cuidado. E ao fazer assim, Jesus acolhe, Jesus abraça, Jesus traz para perto, Jesus o coloca na família. E por isso esse homem pode então ter uma nova experiência de vida. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem. Primeiramente, Jesus vê o que ninguém mais pode ver, a nossa opressão. Mas, em segundo lugar, Jesus faz o que ninguém pode fazer. Jesus faz o que ninguém faz. Verso 5 ao verso 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus faz o que ninguém mais faz. Jesus nos liberta e Jesus nos transforma. Veja o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Com isso, Jesus está dizendo assim: o mundo está em trevas. Com isso, Jesus está dizendo assim: eu sou a luz em meio a toda a escuridão do mundo e a escuridão das pessoas. Entenda uma coisa, pense comigo aqui numa ilustração, numa ideia, né? Simples. Se nós pudéssemos voltar no tempo e voltar ao tempo dos nossos avós e dizer aos nossos avós que um dia as drogas atingiriam quase todas as famílias e que os traficantes estariam dentro das escolas. Que um dia a pornografia, a homossexualidade, atos sexuais estariam nos horários nobres da televisão. Imagine se nós pudéssemos falar para os nossos avós que abortos e assassinatos e estupros seriam cometidos muitas e muitas vezes por dia no mundo todo. O que você acha que eles diriam? O que eles pensariam? Que nós estaríamos loucos? Que é inacreditável, que Deus não permitiria essas coisas. Mas entenda uma coisa, tudo isso acontece exatamente porque o mundo está em trevas. E o mundo está assim em trevas porque as pessoas estão em trevas. E é por isso que Jesus então veio ao nosso mundo e se conectou a ele. A palavra de Deus nos diz em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Jesus é o Emanuel. Emanuel significa o Deus conosco, aquele que entra nas nossas vidas, aquele que entra nas nossas contingências para trazer às nossas vidas luz, para trazer a nós libertação. Jesus, ele rompe com a dimensão espiritual. Jesus adentra a nossa realidade física, ele adentra nas contingências das nossas vidas, daquilo que é chamado de cardos e abrolhos, das dificuldades que o pecado trouxe à vida humana. Jesus sai do seu lugar de glória e assume uma realidade humana, humilde. Ele entra nesse mundo imperfeito. Ele vem a esse mundo para trazer luz.
Esse cego representa exatamente isso, a total escuridão e opressão, totalmente diferente da realidade que Deus, de vida que Deus quis para cada um de nós. Por isso Jesus vem trazer luz à nossa escuridão, por isso Jesus vem trazer uma nova realidade para a nossa vida. O verso 5, a parte B, diz Jesus assim: eu sou a luz do mundo. Essa é a chave para interpretar a cura desse cego. Mas é também o discurso de Jesus como uma ilustração do que Jesus está fazendo nesse mundo e do que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Veja, Mateus, no capítulo 4, verso 16, Mateus fala que Jesus é o cumprimento da profecia lá de Isaías, capítulo 9. E Mateus então diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. João, o evangelista João, no capítulo 1, também fala sobre isso, sobre a vinda de Jesus como a luz para esse mundo. E ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É isso que Jesus veio fazer. E deixa eu te dizer uma coisa agora. Quando Jesus usa a lama, quando Jesus usa a água do tanque, aqueles elementos, eles não tinham nenhum poder em si. Aquela lama, ela não tinha nenhum poder medicinal. Aquele tanque, ele foi construído no Velho Testamento pelo rei Ezequias para poder garantir água que viesse de fora por 2 aquedutos que caíam ali naquela piscina chamada Siloé, para garantir água caso a Jerusalém fosse cercada pelos inimigos. O que Jesus está mostrando para nós aqui é se conectando à nossa história, usando coisas da nossa vida para mostrar que Ele está se conectando com a gente, mas nada daquilo tinha nenhum poder. O poder estava em Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. Não foi a lama ungida que trouxe a luz aos olhos daquele homem. Não foi a água do Rio Jordão ou a água do tanque de Siloé que fez algum milagre na vida daquele homem. Foi Jesus Cristo que fez esse milagre na vida daquele homem. Jesus oferece a esse homem uma realidade que ele nunca imaginou. Liberdade, libertação e a luz na sua própria interioridade, luz na sua consciência, luz na sua alma. Sim, o milagre faz parte daquele momento, mas o milagre era o menos importante. Jesus nele era o mais importante. Jesus cruzando a vida dele, se interpondo na história dele, era o mais importante. É inegável que como é incrível a transformação que Jesus causou na vida daquele homem. Aquilo causou um espanto tremendo na vida das pessoas. A sequência do texto vai dizer isso para nós. No verso 8 e verso 9 ali na sequência, os vizinhos e conhecidos, quando olham para aquele homem, não o reconhecem. Veja, Jesus faz algo, Jesus não simplesmente trouxe de volta a capacidade de ver desse homem, porque aqueles homens, quando olham a Jesus, os parentes, quando olham aquele homem, aquele ex-cego, eles se admiram. Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, mas se parece com ele. Até o próprio ex-cego, no verso 17, fala assim, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? O homem respondeu, ele era um profeta. Sabe assim, ele ficou tão... Ele não sabia nem quem era Jesus. Aquilo que Jesus faz na vida dele é algo tremendo. Os fariseus não acreditaram. O verso 18 diz assim, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado. Quando Deus opera nos ambientes de vida, da nossa vida, não há quem não possa surpreender. Porque a ação de Deus na história humana é algo excepcional, é fantástico, é sensacional, é miraculoso, é transformador, é espiritual e só se entende assim. Aquele homem ficou irreconhecível. Ele era uma nova pessoa.
Havia uma nova identidade nele, foi dada uma nova vida para poder viver, e o Senhor lhe deu uma nova esperança. A palavra de Deus nos diga, olha, diga aos cansados, Deus virá, o Senhor virá falar milagres, Ele vai vir e vai mudar completamente as nossas vidas. É isso que Isaías diz no capítulo 35, verso 4 a 6. Ele fala assim: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos aos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Jesus veio, Jesus está aqui, Jesus está ao nosso lado. Palavra de Deus, Mateus capítulo 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus vê o que ninguém mais vê, a nossa opressão, a nossa escuridão interior. Jesus faz o que ninguém mais pode fazer, nos trazer libertação e transformação. E por fim, terceiro e último lugar, Jesus oferece o que ninguém pode oferecer. Verso 35 ao verso 38 nos diz assim: Jesus ouviu que eles o tinham expulsado e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus oferece o que ninguém mais pode oferecer. Só Jesus Cristo pode oferecer a salvação da vida humana. Depois que esse homem foi curado por Jesus, ele foi levado até a presença dos fariseus. E ali ele foi interrogado e dizia realmente que não sabia quem era o Messias, mas que aquele que havia feito isso, só fez isso porque era de Deus. E quando ele falou isso, os fariseus, eles se enraiveceram com aquilo, porque eles não podiam aceitar que Jesus era o Messias e que Jesus de fato veio de Deus. E ao dizer isso, aquele homem foi expulso da sinagoga. E Jesus ouviu que ele tinha sido expulso, e quando Jesus ouve que ele foi expulso da sinagoga, ele vai outra vez até ele. Sabe, esse homem ainda não tinha uma consciência muito clara do que significava a libertação que Jesus havia operado nele. Jesus não apenas tinha dado a ele a cura física, Jesus tinha curado a sua alma, Jesus tinha curado a sua consciência, Jesus tinha curado os seus traumas anteriores, os seus traumas do passado. Jesus, o bom pastor, porque é assim que Jesus se apresenta no capítulo 10 de João, estava interessado não apenas no bem-estar físico daquele homem, mas no bem-estar espiritual, tanto daquele homem quanto de todos aqueles a quem ele salva. Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores. A vida humana é uma busca sem fim. A vida humana é uma busca pelo bem-estar da vida. E Jesus então ofereceu o que ninguém mais é capaz de oferecer àquele homem. Um bem-estar que nada nesse mundo lhe poderia oferecer, porque Jesus ofereceu a ele uma liberdade real, uma libertação que vai além das situações e da vida em si. Uma libertação ou uma liberdade que só pode ser encontrada quando a luz de Cristo ilumina o nosso interior e dissipa todas as trevas que estão dentro de nós. Perceba que Jesus, na conversa com ele, vai fortalecendo a fé desse homem e vai então lhe mostrando, despertando a sua consciência a respeito de crer no Filho do Homem. Isso porque a verdadeira vida e a verdadeira a liberdade, elas efetivamente só acontecem quando nós tomamos consciência da salvação que recebemos em Cristo e passamos então a ter uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver a vida. Sem isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é apenas uma adesão religiosa. Sem isso, é apenas uma adesão ao movimento e jamais vai ser conversão. E jamais vai haver as transformações reais e profundas que só Jesus pode fazer através do seu poder e através do Evangelho, através do Espírito Santo. Jesus restaura aqui, restabelece a união que havia sido rompida com Deus por conta do pecado desse homem. Isso é salvação, é restabelecimento de comunhão,
é restabelecimento de conexão, né? Usando uma linguagem mais nossa, né? A conexão com o Senhor. Até aquele momento, aquele homem estava vivendo sim um grande momento de bem-estar físico, um grande momento de bem-estar emocional. Imagina a felicidade desse homem. Imagina como isso alterou o seu psicológico. Isso é fantástico. Mas Jesus vai dar muito mais desse homem. E é isso que faz a grande diferença, principalmente na cultura que a gente vive. Nós vivemos uma cultura de promoção de bem-estar pessoal. Porque todo mundo está procurando por isso. Porque todo mundo quer isso. Por isso nós temos aí uma cultura, por exemplo, fitness. Por isso nós temos aí essa realidade de uma presença tão grande que apareceu com tamanha força nos últimos tempos dos coachings, né? É uma gama enorme de opções oferecendo uma melhor vida, né? Na verdade, buscamos vidas melhores, vidas mais plenas. Certamente isso é muito bom. Eu não estou fazendo uma crítica a isso não, tá bom? Porque nunca as pessoas foram tão motivadas a dar mais de si. Nunca as pessoas foram tão motivadas a descobrir suas potencialidades, suas habilidades, né? A saírem do comodismo, a saírem da zona de conforto, a mudarem de estação, a mudarem a vida, né? A maneira de enxergar as coisas para poder crescer. E até certo ponto, isso sim consegue fazer isso. Mas não dura o tempo que nós gostaríamos. Por quê? Porque tudo que nasce como fruto de esforço humano cansa. É cansativo. Então, tanto o oferecimento quanto a disposição de fazer, mais cedo ou mais tarde, isso para, porque cansa. Tudo o que é criado nesse mundo, ele se dissipa. Tudo o que é criado nesse mundo precisa de manutenção e acaba. Nós somos assim, a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 1,4: todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Esse texto está mostrando para a gente a limitação da vida humana. E com ela tudo que diz respeito à vida humana, tudo tem o seu limite. Tudo precisa passar por manutenção, para que ela possa dar um pouquinho mais, mas chega um momento que ela chegou no seu limite, ela não pode seguir além. Jesus não veio apenas nos dar uma satisfação momentânea. Jesus, ele vem nos trazer paz e alegrias eternas. Olha que texto fantástico esse do Salmo. Salmo 16, verso 11 fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Agora presta atenção nisso, fala assim: na tua presença existe plenitude de alegrias, na tua direita existem delícias perpetuamente. Olha que texto maravilhoso, olha que realidade fabulosa, espetacular. Não é isso que a gente quer para a vida? Olha, plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Esse ex-cego encontrou tudo o que ele precisava, exatamente porque ele foi encontrado por Jesus Cristo. A nossa vida precisa disso. Jesus deu mais do que bem-estar físico. Jesus deu uma nova vida para ele. E o verso 38 então mostra que ele passa a ter uma consciência totalmente nova. E isso é visto quando o texto diz que ele então adora ao Senhor. Adorar aqui significa o ato consciente de reconhecimento de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o seu Salvador. Veja, ele não tinha nada a oferecer, mas Jesus fez tudo por ele. A partir daquele momento, ele recebeu a graça ou as graças descritas nas Escrituras. 2 textos, Salmo 36, 9, 2 Coríntios 12, 9. Em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. E a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente isso que esse homem recebeu. A luz de Cristo brilhou no seu coração, brilhou na sua mente, dissipou as suas trevas interiores e agora ele é livre. Ele é livre da sua cegueira física, ele é livre da sua opressão emocional, ele é livre da opressão moral pelo qual ele vivia, mas principalmente ele é livre do seu cativeiro espiritual.
mas ele não tinha nada a oferecer. Mas a graça de Deus foi suficiente na vida desse homem. E isso nos leva à conclusão, então, dessa mensagem. John Bunyan, um teólogo, pregador, disse que Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer dentro de ti, estarás eternamente perdido. Assim, queridos, não existe maior presente na vida humana do que a liberdade da cegueira espiritual e da opressão que o pecado nos causa, principalmente porque não tínhamos consciência disso. Nós éramos, sim, escravos ignorantes. Cristo nos viu e fez e viu o que ninguém viu, a nossa miséria espiritual, a nossa opressão espiritual. Fez por nós o que ninguém jamais poderia fazer, nos libertar disso e transformar a nossa vida. E nos deu gratuitamente o que ninguém poderia nos dar: salvação eterna. É isso que Jesus nos dá. Então, entenda uma coisa, de uma vez por todas, olha como a sua vida muda. A partir disso, Jesus Cristo nos assegurou toda sorte de bênção espiritual, toda a segurança do seu amor e a preservação da nossa esperança no céu. E é por isso, e tão somente por isso, que nós podemos viver uma nova vida livre e segura nos nossos dias. Isso deveria trazer para você a maior segurança da sua vida. Você não deveria e eu não deveria mais, a partir dessa verdade de que Cristo e em Cristo nos está assegurada toda sorte de bênção espiritual. Você não precisa correr atrás de bênção espiritual. Ela já foi garantida em Cristo na sua vida. Você não precisa fazer nada para receber isso, porque Cristo já nos garantiu. Você não deveria ficar ansioso e preocupado, inseguro com a situação do nosso país. Você não deveria ter temores no seu coração quanto à praga dos gafanhotos. Primeiro, porque nós estamos seguros no amor de Deus, nada pode nos separar do seu amor. E além disso, sabemos que o Senhor continua sendo soberano, governando. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, está sobre esse país, está sobre o mundo inteiro. E, portanto, isso deveria produzir no seu coração uma grande esperança. Uma esperança que não é posta nos homens falhos da nossa cultura, da nossa política, dos poderosos desta terra. Mas a esperança de saber que o Senhor de toda a glória, se Ele se deu ao trabalho de enviar o Seu Filho para nos trazer vida e luz, você acha que existe alguma coisa difícil para Ele no que tange à segurança das nossas vidas e ao cuidar dessa sua criação? Que essa esperança enche o seu coração de alegria e de paz. Que essa esperança tome conta de você, transforme o seu semblante, transforme a sua maneira de enxergar a vida. O Senhor Jesus é a luz desse mundo. Ele veio para nos trazer luz e vida. Uma verdadeira liberdade que só é encontrada em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo precioso e muito obrigado por essa palavra poderosíssima, porque é o Evangelho da salvação. Obrigado porque ela nos mostra que o Senhor nos vê quando ninguém nos vê, que o Senhor nos vê na nossa intimidade, o Senhor vê o nosso coração, o Senhor vê a nossa alma, o Senhor vê as nossas mazelas interiores, nossos temores e angústias interiores, quando ninguém mais vê. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai amado, fez o que ninguém pode fazer por nós, nos libertar desta mazela interior, nos libertar, Senhor Deus, da escuridão da nossa alma e nos transformar, nos dar uma nova vida, um novo semblante, uma nova identidade, uma nova postura, uma nova forma de ser visto e de ver a vida e de viver essa vida. E muito obrigado porque o Senhor nos ofereceu gratuitamente a Tua salvação. Obrigado, Senhor, porque a salvação é por graça.
Obrigado porque o Senhor veio a nós, nos viu, nos libertou e nos salvou. Que isso, Deus, seja a confiança em nosso coração, a alegria da nossa alma e a esperança da nossa fé. Obrigado, Pai. Que esta palavra seja poderosa em mim e na vida deste irmão e dessa irmã que nos assiste nessa hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus, hoje e até que Cristo volte em glória. Amém. Deus te abençoe e te dê uma boa semana.